Boa noite, queridos amigos. Mais uma vez estamos aqui, no Alta de Souza, apesar de distantes fisicamente, mas sempre pertos do coração, pelo coração, e ainda na possibilidade, agora, dessa conexão nossa à distância, através dessas palestras gravadas, ou das lives, a gente pode estar novamente juntos. E para aqueles que não me conhecem, eu me chamo André Farias, fui trabalhador, ou melhor, eu costumo dizer que eu ainda sou trabalhador à distância do NES, do Núcleo Espírita Alta de Souza, casa que eu considero como minha casa-mãe, minha casa inicial de trabalhos dentro da doutrina espírita, e fico muito feliz de poder estar, como comentei, de volta. Atualmente resido no Rio de Janeiro, já há alguns bons 16 para 17 anos, continuo dentro da doutrina, trabalhando atualmente na Casa Espírita Maria de Nazaré, mas ligado com a parte de estudos ao grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, na realidade é o mesmo grupo, aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós vamos estar juntos, graças a Deus, nessa possibilidade abençoada de estarmos no NES. Então, como vocês sabem, nós estamos à distância ainda, nessa possibilidade dessa conexão nos horários das reuniões através das palestras, e neste sábado me foi solicitado essa possibilidade de trabalho, de estar junto com vocês. E como é de costume, nós precisamos fazer uma prece de início, onde elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos bons espíritos, trabalhadores, guias, protetores desta casa, do Núcleo Espírita Alta de Souza, para que possa abençoar este momento, para que possa auxiliar nas melhores reflexões, na palavra mais adequada, no exemplo mais adequado, mas principalmente, Senhor, na possibilidade do aprendizado, da possibilidade de internalizarmos aquilo que o Mestre querido já nos trouxe e que a doutrina espírita nos relembra através de seus postulados, da sua possibilidade de um entendimento mais amplo da nossa vida como espíritos. Nos auxilia, Senhor, também a ouvir, a entender o que aqui vamos estudar. E assim, sob a permissão de Deus, nosso Pai, e dos dirigentes desta reunião do Alta de Souza, que possamos, então, iniciar as nossas reflexões. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que está no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi o segundo livro da codificação espírita. Primeiro foi o Livro dos Espíritos e em seguida o Livro dos Médiuns. E é interessante, eu sempre gosto, quando eu faço a referência do livro, trazer o segundo título e o subtítulo que Kardec deu aos livros da codificação. E no caso do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim: o livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo.
É interessante a gente ver, né, essa descrição e aí até pensar, mas isso numa palestra pública, né, aberta a todos, e de fato é até assim como, né, a gente falar de mediunidade sem ser num estudo específico, num grupo de estudo específico sobre mediunidade. Isso é uma coisa que a mim sempre não incomodou, mas dificultou quando é me solicitado falar do Livro dos Médiuns em uma palestra pública, né? Que não direcionada especificamente para o estudo que existe, né? Para todos aqueles que têm interesse. O NES tem o estudo da mediunidade, né? Que na minha época eram os domingos e na segunda, e pelo que eu saiba, pelo que eu tenho acompanhado no YouTube, né, no canal onde ficam o repositório dos cursos, das palestras, continua sendo aos domingos. Então, aberto a todos, né, a buscar esse estudo. Tá? Bom, a gente às vezes se incomoda com isso, com esse tipo de assunto, porque é um assunto bem específico em palestra pública, né? Mas é importante que a gente lembre que a doutrina, né, ela tem principalmente 3 pilares onde possibilita o nosso melhor entendimento da nossa vida e, consequentemente, né, da possibilidade também de conduzirmos a nossa vida, a nossa existência atual da melhor maneira. Primeiro, a imortalidade da alma, né? É um dos pilares, que é um pilar, na verdade, das próprias doutrinas cristãs, das religiões cristãs, que é a continuidade da alma. Segundo, a pluralidade das existências. Aí isso é o que começa a divergir das outras doutrinas, dos outros segmentos cristãos, quando, dentro da doutrina espírita, a gente afirma que esta não é a primeira existência nossa, não fomos criados o corpo junto com o espírito, e também não é a última. É a possibilidade nossa de seguirmos na nossa como espíritos imortais, sem um fim único, né, e determinante, como céu e inferno, por exemplo. E a terceira, que exatamente possibilita para a gente essa afirmação das duas anteriores, é a possibilidade, né, da comunicação dos planos visível e invisível, né? Ou seja, a comunicabilidade com os espíritos. Isso é uma coisa que possibilita, né, para a gente um entendimento. E já que é um dos pilares da doutrina, por que não estudá-la? Né? Por que não aproveitar para entender todo o processo da mediunidade, né, do que era a mediunidade, até mesmo para nos dar uma maior segurança, uma maior, como eu posso dizer, confirmação, né, do que aquilo que a gente estuda, do que já é trazido, né, pelos médiuns, pelos espíritos através dos médiuns, para a nossa reflexão. É interessante, né, quando a gente pensa nesse detalhe, e sempre eu gosto de ligar quando a gente fala, que vamos progredir, vamos chegar, né, mais próximos da perfeição, vamos trabalhar a possibilidade do progresso e da perfeição. Eu costumo dizer que vamos trabalhar a possibilidade de
aumentarmos, não é de sermos felizes, porque a gente pode ser feliz de maneira relativa, uma vez que a gente entende essa possibilidade da caminhada, podemos ser felizes desde já, porém, ampliar, digamos assim, ou consolidar uma felicidade mais plena, mais tranquila, digamos assim. Né? E é interessante observar como, né, a doutrina espírita, o espiritismo, pode ajudar, contribuir para essa nossa caminhada, para o nosso progresso. Na pergunta 799, Kardec, né, traz o seguinte, do Livro dos Espíritos. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que usar de unir como irmãos. Então vejamos que, mas como? Ainda assim, né? Como? E aí vamos direto, né, ao ponto, né? Nesse caso nosso, como a mediunidade então está ligada a essa maneira, né, de visualizar. Vamos continuar ainda com Kardec, só que agora nós vamos pegar o livro O que é o Espiritismo, para que a gente tente entender, né, ou introduzir o entendimento sobre mediunidade. Sabemos que como a palestra é aberta, temos alguns que não sabem ou estão ouvindo a primeira vez sobre isso, ou, como sempre, quando a gente lê ou ouve, né, um mesmo ensinamento, um mesmo livro, a mesma história, nós temos também a possibilidade de percebê-lo de forma diferente, entendê-lo de forma diferente e, principalmente, trabalhar em nós de forma diferente ou melhorar a forma como trabalhamos aquele conhecimento. E no que é o Espiritismo, Kardec, no item 22, traz a seguinte reflexão. Sendo admitidas a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, o Espiritismo reduz-se a uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência e, uma vez estabelecido o fato das relações entre os mundos visível e invisível, bem como conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, abriu-se um novo campo à observação e encontrou-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é poderoso elemento de moralização. Então, essa chave que ele fala é dessa possibilidade da comunicação, né? Da possibilidade daqueles que vêm através da mediunidade atestar para nós que a vida continua, atestar para nós que da recordação que temos ao desencarnar, de encarnações anteriores, do entendimento melhor das situações, dos porquês das situações que vivenciamos aqui na Terra, né, por consequências de causas, né, anteriores a ela. Então, tudo isso é possível através da comunicação. E, novamente, fazendo cessar a dúvida sobre o futuro. Se a gente consegue, né,
entender da continuidade da alma, da possibilidade dessa comunicação e essa continuidade, né, trazer aqueles que vão primeiro, trazer relatos de como vivem, como permanecem vivos, né, isso possibilita a nós, né, um elemento de moralização, a possibilidade do progresso. Isso é uma das coisas que me faz refletir, para mim, para a minha vida mesmo, muito, né, e o que é que a doutrina espírita está possibilitando a mim melhorar. De conhecimento, de confirmações, de atestar de que a vida continua, de que há pluralidade das existências, né, dos fenômenos, principalmente quando nós estamos envolvidos com trabalhos dentro de um centro espírita, e aí vem a coisa da própria mediunidade, de mesa mediúnica, dos fenômenos mediúnicos. Ok, a gente atesta, a gente já sabe, mas o que isso está fazendo de diferença na minha vida? O que eu estou aproveitando desse conhecimento, né, dessas confirmações, dessa observação para melhorar a minha vida? Lembrando que a minha vida, né, as nossas vidas são imortais. Né? Vamos deixar em algum momento o corpo físico e vamos prosseguir. E aí ele continua mais à frente, né, no item 25 agora. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os espíritos atuam sobre os homens ocultamente, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os de modo perceptível por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas se verificam inopinadamente e de improviso. Produzem-se muitas vezes entre as pessoas mais estranhas as ideias espíritas, as quais, não tendo meios de explicá-las, as atribuem a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados, para isso, de faculdades especiais e designados pelo nome de médiuns. Ou seja, as comunicações, elas ocorrem de forma espontânea. Somos influenciados, sim, como somos pelos encarnados, né? Pelo que vemos na televisão, pelo que ouvimos numa palestra, né? Por alguma pessoa muito próxima. Nós somos influenciados entre nós encarnados e também pelos desencarnados. Como podemos influenciar outros quando assim estivermos no estado de desencarnados, fora do corpo físico? Então, sim, é possível essa influência. Os espíritos nos dizem, inclusive, que essa influência é muito maior do que imaginamos. Eles dizem que comumente os espíritos nos dirigem. Lembrando, na verdade, apesar de colocar dessa forma, é influência. Nos dirigem porque nos permitimos dirigir. Por isso. E ainda continua, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, desenho, música, etc. E aí, voltando ao que ele coloca também antes, uma das formas da comunicação, de forma mais provocada, né, ou extensiva, dão-se através dos médiuns. Inclusive, no livro dos médiuns, aí vamos voltar, pegar aqui o livro dos médiuns, no item 159, Kardec também traz essa reflexão. Médium
né, é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são. Todos, tá, gente? Então, aqueles que, mas eu não sou médium, tal, todos somos. Mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva, né? Então, é isso que ele vem trazendo, né, com relação aos médiuns. Todos somos, né, de alguma maneira, médiuns, porque a gente tem uma intuição, a gente tem aquela coisa, tive uma ideia, né, que nem achava que não era minha, né, porque foi de repente, não estava pensando nisso, né, mas tem também aquelas que são mais contundentes, mais concretas, mais caracterizadas, que aí sim é quando se denomina médium de fato, né? É interessante quando a gente observa esse detalhe que ele trouxe no livro dos médiuns sobre a mediunidade, porque não é uma faculdade extraordinária, é uma faculdade natural. Vamos ver aqui no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 12, ele traz só um trechinho que ele diz assim: digamos, antes de tudo, que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que todo homem pode ser dotado, como da de ver, ouvir e falar. Então, gente, não é uma faculdade extraordinária. É uma faculdade natural com essa possibilidade, né, maior ou menor, né, como tem voz mais alta, voz mais baixa, como tem aquela coisa da gente dizer, não, ouvido tuberculoso, que escuta longe. A mediunidade tem essas gradações, porém, a gente coloca que é como médiuns aqueles que têm uma comunicação ostensiva, né? Os fenômenos acontecem de forma mais ostensivas. É interessante, no livro dos médiuns, ele traz, ainda na continuidade deste item que nós falamos, ele traz assim, né? E de certa forma já tendo iniciado quando lemos no que é o Espiritismo, existem várias espécies, né, de manifestações dos espíritos, né, através dos médiuns. E aí é importante que a gente lembre que ela pode ser de várias formas, como a gente ouve falar. Até aquele que não estudou, não estuda ainda a mediunidade, já ouviu falar, incorpora, né? Baixa o espírito, né? Às vezes usam ainda esse termo, né? Ou ouve ou vê. Então, exatamente essa é o que coloca, né? Ele coloca como as principais, mas são as que são mais vistas, né? São a médiuns de efeitos físicos, a médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns videntes, sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos, e assim vai com essa característica sobre essa parte. No livro Consolador, na questão 386, e aí vem, né, quando a gente vê, fulano incorpora, né, como se fosse uma coisa de destaque e tal. Fulano incorpora, ou fulano vê.
Emmanuel, no livro Consolador, ele é questionado sobre isso, né? É perguntado a ele qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina. E aí ele diz o seguinte: qualquer uma mediunidade é campo aberto às mais belas realizações espirituais. E, na verdade, quando a gente reflete, por isso que eu falo que muitas vezes, quando a gente para um pouco para estudar, né, é possível percebermos outras maneiras de enxergar e, principalmente, de estar atento em como o que está sendo trazido pode nos ajudar. Lembrando que a gente falou que a mediunidade é uma faculdade como outra qualquer, de ouvir, né, de falar, né, então, de ver, né? Então, quando nós utilizamos as nossas faculdades, sejam mediúnicas ou não, né, para boas, belas realizações, é possível observarmos esse progresso, essa produtividade da nossa faculdade, né? Facilitando, possibilitando o nosso caminhar na linha do progresso, o nosso caminhar de uma felicidade mais ampla e plena, né? É interessante, inclusive, que dentro muito da doutrina, né, a gente ainda ouve isso, reduziu muito. Na minha época, quando comecei a estudar a doutrina, né, e muitos, né, de nós ainda tem, né, que chegam por conta da mediunidade, né, de entender, porque precisa trabalhar, precisa desenvolver, como se fosse uma doença, né, como se fosse uma situação que precisa cuidado, zelo, para poder se curar, para poder se manter controlado e equilibrado. Não. A mediunidade não é uma doença, não é um desequilíbrio, né? É como, novamente, qualquer uma de nossas faculdades, a possibilidade de trabalharmos a nossa evolução. E se não usamos, não estamos atentos ao bom uso de qualquer uma das nossas faculdades, obviamente que causa desequilíbrio, né? A palavra, por exemplo, o falar, sabemos muito bem que se a gente não se preocupa na comunicação, em como levar a informação, em como transmitir uma mensagem, não significa dar palestra, não. Numa simples conversa, eu preciso estar preocupado em como me fazer entender. Então, se eu me preocupo com isso, né, eu tenho que me preocupar, de alguma forma eu estou trabalhando a minha faculdade de falar, né, da voz, da possibilidade de falar. Então, que a gente possa também trabalhar, se preocupar em utilizar da melhor forma a nossa faculdade, né, mediúnica, de acordo com como a gente faz com as nossas outras habilidades e faculdades. Bem, meus queridos, podemos até pensar, então o assunto é médium. É um médium, mas o assunto da noite de hoje é mais especificamente o médium vidente. De alguma maneira, a gente entra no assunto desde quando a gente começa a falar de médium, porque é a possibilidade de uma comunicação, né? E o médium vidente, é interessante a gente buscar aqui a descrição, vou pegar Obras Póstumas agora, que ele faz um resumo do que tem no Livro dos Médiuns, de um trecho que eu gostaria de trazer para vocês, que diz assim: médios videntes, dá-se esta qualificação às pessoas que, em estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade,
mas não são médios videntes propriamente dito. Uma vez até porque a grande maioria de nós, né, consegue ter esse contato com os desencarnados quando estamos meio desencarnados, digamos assim, né, no estado do sono, quando nos desligamos, quando ensaiamos o desligamento do corpo físico, né, desligamos um pouco do corpo durante o sono. E ainda diz mais na frente: são muito frequentes as aparições dos espíritos às pessoas que os amaram ou os conheceram na Terra, conquanto os que costumam tê-las possam ser considerados médios videntes. Esta denominação, em regra, só é dada aos que gozam de modo mais ou menos permanente da faculdade de ver quase todos os espíritos, né? Ou seja, ele começa a cercar que não é só por ver, eu vejo sempre minha mãe, então sou médio vidente, né? Não, é quando tem a possibilidade de ver todo e qualquer espírito. Esses são os médiuns videntes. É interessante que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele coloca até que a mediunidade, na grande maioria das vezes, ela não é permanente num longo espaço de tempo ou na vida toda nossa, né? Na grande maioria, tá? Ela geralmente acontece, como ele chama, de uma crise passageira, né? De uma possibilidade da visão, e aí por um período. Qual seria esse período? Meses, anos? Não temos essa, porque são particularidades de cada um, né? De cada médium, das suas possibilidades, das suas necessidades para ele e para aqueles que o cercam, né? Então, temos que pensar nisso. Uma das coisas que Kardec também coloca: quem vê é a alma, não é o olho físico, não é o corpo que vê. Tanto é que aqueles médiuns videntes, inclusive os que se assustam com esse tipo de mediunidade, eles relatam: eu fecho os olhos para não ver e não sai, continua, parece que aumenta, né? Aquele espírito se apresenta mais, inclusive quando eu fecho mais os olhos. Porque quem vê é o espírito, não é a alma, não é o corpo, né? É a alma. Inclusive de cegos, né? Cegos que são videntes, que registram a presença dos espíritos, trazem a descrição visual, né, do espírito, daqueles espíritos desencarnados que se apresentam. É importante a gente lembrar novamente, né, que nós usamos a visão enquanto estamos despertos e encarnados, porque é o meio que que nós, né, como espíritos, encontramos para enxergar. Porém, desencarnados, essa percepção também aumenta, né? A visão não é uma visão localizada, né? É como que aquela coisa da visão por todo o espírito, né? Como a percepção, o sentimento por todo o espírito. Então, é interessante que se coloque isso. Inclusive, relembrando uma lição do Evangelho, né? Eu acho que está no capítulo do Bem-aventurados os aflitos, se eu não estou enganado. E que o item é: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. E uma comunicação do Curadar. Quando ele, nessa evocação, né, solicitam como que ele pudesse auxiliar na cura de uma jovem cega, né? E ele diz: mas, minha jovem, por que não vives com a beleza que o espírito possibilita ver, né? Sabemos que temos, né? Aí vem o nosso comentário: sabemos que temos belezas físicas no planeta que nos inspiram, nos alimentam a alma, né? Quando nós observamos e admiramos uma paisagem da natureza, né? Quando admiramos a um próximo, né? A beleza da vida,
É isso, obviamente, que alimenta. Mas, como espíritos, e vemos como espírito, é possível, independente desse corpo, desses olhos físicos, né? desse canal físico que temos. E assim como na vida de relação, né? Quando encarnado, a gente vê e interpreta de acordo com a nossa bagagem, com o nosso conhecimento, com o nosso sentimento, com o nosso envolvimento com a situação ou com a pessoa, né, com o nosso momento, né, isso falando até dos olhos físicos, sem falar de outras faculdades, a de ouvir tal, né. Então, da mesma forma, o médio vidente leva consigo a bagagem e ele vai registrar aquilo que ele, com o seu filtro de conhecimento, é possível trazer para a gente na sua descrição, na sua interpretação do que está vendo. Né? É como, por exemplo, um filme. Né? A gente está assistindo um filme e tem gente que... Aí vamos falar da impressão ocular, da impressão da visão. Tem gente que vai dizer, nossa, a fotografia desse filme é belíssima. Impressionou a parte da fotografia do filme. E para outros, o figurino espetacular, muito bem. Ou seja, as identificações são diferentes. Né? Foi a mesma cena, o mesmo filme, né? E nós terminamos tendo a visão de acordo com nossos interesses, né? E com nossa bagagem, a gente enxerga aquilo que nos é mais notório, digamos assim. Né? Como a gente também, quando vê uma paisagem da natureza, tem um rio correndo, árvores, flores, pássaros, alguns vão se ater às flores, outros ao verde, outros aos animais que cercam aquela paisagem, ao rio, né? Então, assim, cada um de nós tem a forma de ver, e é da mesma maneira que acontece com o médium vidente. E isso é uma das coisas que Kardec, né, ressalta também a necessidade, como acontece nas outras comunicações, o nosso crivo da razão. Né? Também no relato de um médium vidente, nós temos que ter também o mesmo crivo. Não é porque ele é o único que vê e nós não estamos vendo que vamos entender que é exatamente da forma como ele descreve, porque ele está descrevendo com a bagagem dele. Né? Então a gente precisa fazer o filtro, né? Dar os devidos descontos. É interessante que ele traz a lembrança que é diferente de aparições. Aparições muitas vezes ocorrem, né? De espíritos que se apresentam de uma única vez ou de vezes isoladas, e não significa dizer de que quem viu é um médium vidente. A gente tem na própria história, né, dos ensinamentos evangélicos, né, a gente vê aí a aparição de um anjo a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Nós vemos o anjo a Maria de Nazaré para informar da sua maternidade. Né? O próprio Jesus se apresenta a Paulo, né? A Saulo até aquele momento, depois da aparição na estrada de Damasco, se torna Paulo. Né? Nós vemos essa... não que de repente Paulo não tenha sido um médium vidente, né? Mas estamos citando aquela situação específica. Existe um relato interessante que uma certa pessoa bem dedicada, né, a estar alinhada com a lei de Deus e estava nas suas atividades profissionais e sempre ligada com a mente, com o envolvimento da possibilidade também de ajudar outros, disse que estava voltando para casa nesse dia tarde da noite, né, por uma necessidade, estava ausente de casa, e quando estava voltando para casa, observou que vinham
dois aparentemente marginais que dava a entender que poderiam lhe fazer algum mal, né? Alguma situação de assalto, agressão, tal. E os dois começaram a vir em direção dele. De repente, os dois apressaram o passo e atravessaram a rua e foram andando. E espírita, ele, numa possibilidade, numa reunião mediúnica, os seus trabalhadores daquela reunião comentaram: não, é que nós nos fizemos visíveis àqueles dois, porque se eles vissem que tinham mais gente com você, né, não iriam atacar, entender que poderiam não estar em vantagem, e aí desistiram da intenção, né? Então, mais uma vez aí, para a gente estar atento, né, às nossas atitudes, às nossas ações, para merecermos estas proteções, né? E aí, meus queridos, falamos pouco sobre a vidência, né? Mas como sempre eu gosto de sempre trazer a reflexão para a vida prática, né? Independente na prática média, né? Ou na prática do nosso dia a dia, porque é importante que a gente aproveite, como falamos no começo, a doutrina espírita como meio de transformação e progresso nosso. Às vezes a gente usa só para os outros, né? Mas é nosso próprio. E aí a gente se pergunta: como estamos utilizando a nossa faculdade de ver? Aos médiuns, como estamos utilizando essa faculdade? Que interpretação estamos tendo das visões que é possível, que nos é mostrada, que nos é dada a possibilidade de enxergar além dos olhos físicos? Que estamos fazendo com essas visões? Como estamos usando e aproveitando estas visões? E fisicamente? Como estamos usando a nossa visão? Que olhar estamos tendo para toda essa situação que a gente está vivenciando? Que olhar temos? E aí vem a nossa necessidade da visão espiritual, né? Não a visão espiritual no sentido mediúnico, mas a visão do coração, né? Como estamos tendo essa visão com tudo aquilo que nos cerca? Como é que estamos vendo as situações, o próximo, né? O próximo mais próximo, como é que estamos acordando e enxergando aqueles que moram conosco, né, que dividem o mesmo teto, o mesmo trabalho? Como estamos olhando agora, né, pelas nossas telas do YouTube, do Zoom, de tantos outros aplicativos, como estamos olhando os nossos irmãos? Visão de crítica, visão construtiva, um olhar de compaixão. Como estamos utilizando, né? Para encerrar, eu ia até trazer como relato, que eu acho muito bonito e recomendo a vocês. Existe esse livro de Sueli Caldas Schubert, O Semeador de Estrelas, e tem um capítulo que é o capítulo O Deus Huracão, capítulo 31. Eu já ouvi, né? Não me lembro se em alguma possibilidade de algum seminário, talvez até aí em Recife, né, do Divaldo, ou se foi através do YouTube, do Divaldo falando, né, trazendo essa situação que ele vivenciou na Guatemala. E é uma visão, né, que ele tem como médium vidente, muito interessante. Mas eu não vou trazer em relação à visão, vou trazer só uma parte que ele percebe ao final de toda a situação a uma senhora que estava paralítica, né, pelo que eu lembro aqui, bom, não importa, uma senhora que estava ao lado, assim, na parte lateral
do lugar onde ele estava fazendo, do galpão onde ele estava fazendo a palestra, e ao terminar, ele se aproxima daquela senhora, né, passa a mão na sua cabeça e pergunta: a senhora gostou? E aí vem um rapaz, um índiozinho, né, como ele diz, né, bem típico do local, né, bem nos traços característicos do local, e diz que ele é filho daquela senhora, e diz que ela não sabe falar espanhol, né? Ela não possivelmente ela não fala espanhol, só o asteca e o maia. E aí Divaldo faz, meu Deus, então ela não entendeu nada. E aí ele pergunta, né? Aproveita o filho, você quer perguntar alguma coisa? O filho pergunta a ele, você quer perguntar alguma coisa a ela? Ele diz sim, eu quero saber se ela gostou. Aí ele diz sim, pergunta a ela e volta, sim, ela gostou. Volte a perguntar-lhe, ele insiste, se ela compreendeu o que ele falou. E aí ele indagou e voltou para Divaldo o seguinte: não, ela não compreendeu, ela entendeu, ela sentiu. Não é necessário falar quando se pode penetrar a ideia. Não é necessário ver quando se pode penetrar a vibração, quando se pode perceber a vibração do ambiente, das pessoas, né? E nós podemos vibrar bem para contribuir com aquele ambiente, contribuir com aquela pessoa, né? Então, meus queridos, que nossa vidência física, mediúnica, espiritual seja sempre trabalhada para o nosso progresso, trabalhada para utilizarmos ela com amor. E assim, nós finalizamos as nossas reflexões desta noite, nos dirigindo a Deus novamente, nosso Pai, rogando: Deus, Pai amado, rogamos a Ti, Senhor, que possas abençoar a nossa visão, que possa nos ajudar a fortalecer os nossos propósitos de enxergar bem, de usar a nossa vidência, a nossa clarividência, da maneira mais adequada, alinhadas à Tua lei, essa lei de amor, de justiça e caridade, e rogando desde já, Senhor, também que a Tua visão, essa visão divina que alcança, acolhe e ilumina a toda a humanidade, que possa em especial nessa noite buscar, Senhor, os leitos de dor, de agonia, para que possa levar um consolo, um conforto, possa levar a certeza de que somos imortais, de que a vida continua e de que seguimos, Senhor, sempre evoluindo e progredindo para a nossa própria felicidade. Consola os familiares, os parentes, acalma seus corações, os que estão aflitos pela situação que estão encontrando, e fortalece, Senhor, a todos nós. E ainda assim, gratos somos, Senhor, por essa possibilidade da inteligência, do entendimento de que Tu és soberanamente justo e bom e misericordioso. E nessa certeza nos dirigimos agora a Ti, Jesus, que de mais perto estás de nós e sempre conosco, rogamos, nos ajuda a estar contigo. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe
Um abraço a todos, com saudade, ao nosso pessoal do Alta de Souza.